Capítulo V. O Lago Ostivar de Praga. Ellie e Teles acordaram às 14h30 da tarde de sábado. Juntos prepararam o almoço. No almoço ele disse enquanto ajeitava os pratos na mesa com um cuidado quase cerimonial. Sabe, Ellie, adoro a culinária porque ela é uma das poucas artes que a gente consegue consumir com todos os sentidos. É como se cada ingrediente fosse uma palavra em uma petição ou um parágrafo de um romance. Se você era a mão no sal, o argumento perde a força. Ellie sorriu e, encostando-se no balcão enquanto o observava terminar de servir, perguntou curiosa. E qual seria o argumento principal deste almoço de hoje? Respondeu ele, entregando-lhe os talheres. O equilíbrio. Eu sempre tive esse fascínio por panelas grandes, daquelas que parecem guardar histórias dentro. Para mim, cozinhar é um exercício de paciência. Gosto do tempo que o tempero leva para penetrar na carne, da forma como o fogo baixo transforma algo simples em algo extraordinário. Ele fez uma pausa, olhando para o prato fumegante, e continuou com um brilho divertido no olhar. Às vezes, me pego pensando em novas combinações enquanto estou focado em coisas totalmente diferentes. É um refúgio, entende? Entre um prazo e outro, entre uma página e outra, a cozinha é onde eu recupero o fôlego. E hoje, acordar tarde e preparar isso com você, bem, deu um sabor bem mais interessante à receita. Ellie provou a primeira garfada, assentiu e disse impressionada. Se a sua escrita tiver metade desse tempero, Teles, seus leitores estão em apuros. Cozinhar para quem a gente quer bem é o melhor jeito de editar a vida, Ellie. Disse Teles, levantando-se para buscar uma jarra gelada que repousava no balcão. Mas falta o toque final. Para acompanhar esse equilíbrio todo, nada como um suco de laranja legítimo, vindo direto do Brasil. Ellie observou as gotículas de condensação escorrerem pelo vidro da jarra enquanto ele servia os copos. O alaranjado era vibrante, quase brilhante sob a luz da tarde. Comentou Ellie, erguendo o copo para sentir o aroma cítrico. Laranja importada do Brasil. Você leva o paladar a sério mesmo, até nos detalhes geográficos. Respondeu ele, sentando-se novamente e apreciando a cor da bebida. É que não é apenas suco, Ellie. É só o concentrado. Existe uma doçura específica naquela terra, um equilíbrio de acidez que você não encontra em nenhum outro lugar. No Brasil, eles tratam a laranja como se fosse ouro líquido. Ele deu um gole generoso e fechou os olhos por um breve segundo, como se estivesse processando a qualidade do fruto e em seguida disse: Sabe, às vezes a gente se perde em sabores complexos e esquece que a perfeição pode estar na simplicidade de uma fruta colhida no tempo certo. Esse suco tem essa força, ele limpa o paladar e traz um frescor que faz o almoço parecer ainda mais leve, mesmo sendo quase 3 da tarde. Ellie deu um gole, arqueou as sobrancelhas e rendida ao sabor, disse gentilmente. Você tem razão. É intenso, mas ao mesmo tempo suave. Concordou Teles, sorrindo e dizendo. Exatamente. É como uma boa narrativa. Começa com um impacto, mas deixa um retrogosto agradável que faz você querer o próximo capítulo. Ou, no nosso caso, o próximo copo. É curioso como as coisas funcionam, continuou Teles, observando o movimento do suco na jarra. Eu estava aqui pensando que, para muita gente, esse suco é só uma mercadoria que atravessa o oceano. Mas, para quem entende de processo, cada detalhe importa, o solo, o clima, até o modo como o suco é extraído.
Ellie deixou o copo sobre a mesa e o encarou com um meio sorriso enquanto dizia: Você fala com tanta paixão que parece que está defendendo uma causa no tribunal ou descrevendo o cenário principal de um capítulo. Teles soltou uma risada curta, mas genuína e em seguida disse: Talvez seja o hábito. Mas a verdade é que, seja em uma petição, em um diálogo literário ou na escolha de uma laranja, a gente busca sempre a verdade do que está fazendo. Se você não coloca intenção, o resultado é burocrático, sem vida. E este sábado, incluindo o almoço tardio e a sua presença, não tem absolutamente nada de burocrático. Realmente concordou Ellie, servindo-se de mais um pouco. Acordar às 14h30 e ter uma aula de gastronomia e filosofia antes do café da tarde. É uma experiência completa. É a vantagem de não ter pressa, ele concluiu, recostando-se na cadeira. O mundo lá fora corre demais por coisas pequenas. Aqui dentro, a gente se dá ao luxo de gastar o tempo com o que realmente tem sabor. Se me permite o palpite, acho que essa nossa parceria na cozinha ainda vai render muitas edições interessantes. Ele estendeu o copo em um brinde silencioso, e o som do cristal se chocando selou o final daquela refeição. Após um breve descanso, eles foram passear de bicicleta no lago Ostivar, onde o vento fresco do final de tarde batia no rosto deles enquanto as rodas das bicicletas cortavam o caminho de cascalho ao redor do lago Ostivar. O ritmo era tranquilo, acompanhando o movimento calmo da água. Viu só? Disse Teles, ajustando a postura no guidão e respirando fundo o ar puro da reserva. O corpo precisava desse movimento depois daquela aula de culinária. O cativeiro da mesa é prazeroso, mas a liberdade dessas trilhas é o que coloca as ideias no lugar. Ellie pedalava ao lado dele, observando como os reflexos do sol poente transformavam a superfície do lago em um espelho dourado. Confesso que achei que você estaria com preguiça depois daquele banquete, provocou ela, com um sorriso de canto. Mas você parece ter uma energia inesgotável quando o assunto é explorar. Teles soltou uma risada, mantendo o olhar fixo na curva que se aproximava. É que Ostivar tem uma mística própria, Ellie. Não é apenas um parque, é um espaço onde o silêncio e o movimento se cruzam. Para mim, pedalar aqui é como revisar um texto, você vai avançando, sentindo o ritmo, ajustando a velocidade conforme a necessidade do terreno. Se a subida aperta, a gente coloca força, se o plano chega, a gente aproveita a paisagem. E agora? Perguntou Ellie, acelerando um pouco para emparelhar com ele. Em que fase da revisão nós estamos? Teles desacelerou levemente, olhando para ela com uma serenidade renovada. Estamos na melhor parte, aquela em que não precisamos de correções. Apenas deixamos o caminho nos levar. Às vezes, a gente gasta tanto tempo planejando o próximo passo, o próximo concurso ou o próximo capítulo, que esquece que o equilíbrio, aquele mesmo que eu mencionei no almoço, também está em saber quando apenas pedalar. Ele apontou para um trecho mais aberto, onde as árvores davam lugar a uma vista panorâmica do lago. Olhe aquela luz ali na frente. Se isso não for a inspiração perfeita para o que quer que venha depois, eu não sei o que seria. É impressionante como o cenário muda quando a gente sai da inércia, comentou Ellie, sentindo o esforço leve nas pernas enquanto subiam uma pequena elevação. O lago parece diferente visto daqui de cima. Teles assentiu, mantendo um ritmo constante. A perspectiva é tudo, Ellie.
Às vezes, a gente fica tão imerso nos detalhes técnicos da vida, nos prazos e nas obrigações, que acaba esquecendo de olhar o panorama geral. Estar aqui, em movimento, ajuda a tirar o peso das palavras e a focar apenas na sensação. Ele reduziu a velocidade ao se aproximarem de um trecho mais arborizado, onde as sombras das árvores desenhavam padrões geométricos no chão. Sabe, continuou ele, a voz calma misturando-se ao som dos pneus sobre o solo, pedalar é um exercício de presença. Você não pode pensar muito no quilômetro que passou, nem ficar ansioso pelo que vem depois da curva. Se não prestar atenção no agora, você perde o equilíbrio. Ele soltou as mãos do guidão por um breve segundo, sentindo a liberdade do equilíbrio dinâmico. Você está muito reflexivo hoje, Teles. É o efeito do suco de laranja brasileiro ou do ar de Ostivar. Talvez seja o contraste, ele respondeu, sorrindo de lado. O silêncio deste lugar faz as ideias ecoarem com mais clareza. E ter uma companhia que entende o valor desse silêncio, bem, isso torna o trajeto muito mais interessante do que qualquer destino final. O casal parou de pedalar, puseram as mochilas nas bicicletas e estas encostadas numa árvore com muitas folhas e flores. Em seguida, retiraram os capacetes, as blusas, os tênis, as meias e começaram a nadar lado a lado na água morna do lago Ostivar de Praga. Após a natação, o casal enxugou-se e sentou-se sobre a mesma toalha branca com azul abaixo da árvore. Ele retirou uma caneta e o diário. Em seguida disse ao Teles: Meu poeta, você me prometeu poemas e promessa é dívida. Então cumpra com a sua palavra e me faça feliz com as suas palavras neste final de tarde. Sentados sobre a toalha branca com azul, sob a sombra da árvore florida, o Teles olhou para o horizonte e deixou as palavras fluírem, conectando o amor que sentia à paisagem que o cercava. Onde as bicicletas repousam no tronco antigo, deixamos as blusas, os tênis e o cansaço. O lago Ostivar tornou-se nosso abrigo, um espelho líquido do nosso abraço. Teu diário espera, a caneta na mão, mas a maior obra é o que a gente vive. Nesta água mansa, em plena comunhão, o amor é o único verso que sobrevive. Que este azul e branco da nossa estada seja o rascunho de um eterno nós. Em Praga, a tarde morre apaixonada, ouvindo o eco suave da tua voz. A água do lago, morna e cúmplice, recebeu nossos corpos em um abraço só. Nadamos lado a lado, sem pressa ou rima, como se o mundo fosse apenas nós, e o sol. Agora, sob esta árvore de folhas e flores, o tempo descansa em nossa toalha estendida. Teu olhar tem o brilho dessas cores, e o silêncio de Praga cura qualquer ferida. Não preciso de rimas ricas ou versos de ouro, pois a poesia já está escrita na tua pele, no rastro da água que é nosso tesouro, neste entardecer que o meu coração cela. Ele pegou a caneta que ela oferecia e, com o diário dela apoiado sobre os joelhos, começou a rascunhar mais algumas linhas, falando baixo enquanto escrevia. A água morna do lago ainda parece estar na minha pele. É engraçado como um mergulho lado a lado pode dizer mais do que 10 páginas de um livro jurídico ou de uma trama complexa. Na cozinha, eu te falei sobre o equilíbrio dos sabores, aqui, eu sinto o equilíbrio das almas. Teles parou de escrever, olhou para as águas calmas e continuou o diálogo. Você me chamou de poeta, mas a verdadeira poesia é o rastro que deixamos na água e o modo como o sol escolheu repousar no seu rosto agora. Sabe, Ellie, a vida muitas vezes tenta nos levar por caminhos rígidos, mas tardes como esta, em que o maior compromisso é ouvir o vento e o canto dos pássaros,
são as que realmente dão sentido ao texto final. Ele devolveu o diário a ela, apontando para o novo verso. Que o nosso sábado não termine no pôr do sol, mas que ele se transforme na luz que carregamos para os dias comuns. O que acha dessa sentença, minha querida? Ellie leu a frase em voz alta, deixando as palavras pairarem no ar enquanto o sol de Praga começava a descer, pintando o céu com tons de âmbar. É uma sentença justa, respondeu ela, fechando o diário com cuidado. Mas agora que as palavras estão no papel, sinto que o silêncio do lago Ostivar tem algo mais a nos dizer. Teles sorriu e recostou-se no tronco da árvore. Ele observou as mochilas e as bicicletas paradas, símbolos de uma jornada que, por um momento, deu lugar ao repouso absoluto. O silêncio é o rascunho de tudo o que ainda não foi dito, comentou ele suavemente. É engraçado como passamos o dia falando de culinária, de escrita e de caminhos, mas agora, aqui, a única coisa que importa é a temperatura dessa brisa. Sabe o que eu estava pensando enquanto nadávamos? Perguntou Ellie, voltando o olhar para a água onde momentos antes nadavam lado a lado. Que existem momentos em que a vida deixa de ser um plano para se tornar um estado de espírito. Hoje é um desses dias. Teles estendeu a mão, tocando levemente a grama ao redor da toalha. Concordo plenamente. Muitas vezes nos preocupamos com o próximo capítulo, com o próximo destino ou com a próxima regra, mas a verdadeira maestria está em saber quando deixar a caneta de lado e apenas ser parte da paisagem. A tarde em Ostivar seguia seu curso natural, e enquanto os pássaros diminuíam o ritmo do canto, o casal permanecia imóvel, aproveitando a rara e doce sensação de que o tempo, por fim, havia decidido esperar por eles. Enquanto o sol ia se pondo, Teles, encostado na árvore com Ellie ao seu lado, lhe disse enquanto ela escrevia em seu diário. O sol mergulha devagar no espelho d'água, levando consigo o calor e qualquer mágoa. Fica apenas o rastro do fogo no firmamento, e o nosso silêncio, que é puro sentimento. As laranjas do céu lembram o suco do almoço, um brinde à vida, sem pressa ou alvoroço. A luz que se apaga não traz o final, é apenas a moldura de um amor atemporal. Sob esta árvore que floresce em abrigo, o pôr do sol é mais bonito se estou contigo. Que a noite venha mansa, sem nos apressar, pois nossa luz própria acaba de despertar. Olha como o dia se rende ao horizonte, bebendo a paz que brota desta fonte. O lago Ostivar guarda o ouro do poente, enquanto o teu olhar se faz presente. As bicicletas descansam, o mundo lá fora para, neste instante em que a alma se declara. Não preciso de rimas para o que sinto agora, o sol escreve por mim antes de ir embora. Nesta toalha branca, entre o azul e o chão, escrevo com luz a nossa própria canção. O sol se vai, mas deixa a certeza no peito, nosso entardecer foi, em tudo, perfeito. Assim que a lua cheia surgiu majestosamente no céu estrelado de Praga, Teles e Ellie jantaram no restaurante e alugaram um chalé de madeira à beira do lago Ostivar. Teles, ouvindo o som agradável dos grilos, sapos e cigarras, desviou o olhar das águas azuis agora cinza do lago Ostivar para Ellie, cuja expressão era suavizada pelas chamas dançantes da pequena fogueira que haviam montado. A toalha branca com azul, mencionada, servia de refúgio enquanto a lua cheia surgia soberana no céu de Praga. Engraçado como a luz muda a história das coisas, disse ele, a voz baixinha para não quebrar o encanto da noite. No almoço, tínhamos a clareza do sol, no mergulho, o brilho morno da tarde. Mas agora, entre a lua e o fogo, vejo detalhes em você que nenhuma outra luz revelaria.
Ele pegou o diário dela uma última vez, sentindo o calor das brasas no rosto, e escreveu. O fogo arde em tons de brasa e desejo, enquanto a lua nos cobre com seu véu de prata. Teu rosto, Ellie, é o poema que eu vejo, numa dança de luz que o meu peito arrebata. O lago Ostivar agora descansa em segredo, testemunha muda de um sábado sem fim. Perto de você, eu perco todo o medo, e o mundo inteiro parece caber em mim. Sabe, Ellie, continuou ele, fechando o diário e entregando-o com um sorriso. Eu passo muito tempo lidando com as letras frias da lei e os diálogos planejados dos meus livros. Mas aqui, sob esta árvore de flores e folhas que nos acolheu o dia todo, percebo que a vida mais bonita é aquela que não precisa de edição. Ellie encostou a cabeça no ombro dele, observando as fagulhas subirem em direção às estrelas. Teles sentiu o peso suave de Ellie e o calor que vinha da pequena fogueira, contrastando com o frescor da noite em Praga. É curioso, murmurou ele, passando o braço pelos ombros dela, como o fogo consegue prender a nossa atenção. Ele tem um ritmo próprio, uma urgência que parece ignorar o tempo lá fora. Ellie apertou de leve a mão dele. Acho que é porque ele nos obriga a parar. Assim como o lago Ostivar nos obrigou a mergulhar e a toalha azul e branca nos convidou a sentar. Hoje, tudo parece ter sido desenhado para nos tirar do automático. Teles sorriu, olhando para o diário que agora descansava fechado ao lado deles. Ele pensou em como a vida é feita de contrastes, a precisão necessária para preparar um almoço ou redigir um texto, e a entrega absoluta exigida por um momento como este, onde as palavras se tornam secundárias diante da presença. Sabe, Ellie, continuou Teles, a voz quase um sussurro, o mundo espera muito da gente, prazos, resultados, conclusões. Mas aqui, sob a proteção desta árvore e com as estrelas começando a dominar o céu, percebo que o nosso melhor resultado é simplesmente saber estar aqui. Sem rascunhos, sem edições. Apenas nós e o estalar da madeira queimando. Eles ficaram ali por um longo tempo, observando o brilho das chamas refletido na água escura do lago, sentindo que aquele sábado não era apenas uma data no calendário, mas um novo parágrafo que ambos escolheram escrever juntos, com a calma e a profundidade que só os grandes encontros permitem. Ao verem uma estrela cadente riscando o céu, Teles disse a Ellie. Veja, Ellie, disse Teles, apontando para o rastro luminoso que desaparecia na imensidão negra. No direito e na literatura, passamos a vida tentando dar ordem e perenidade às coisas. Mas uma estrela cadente é o lembrete de que a beleza máxima muitas vezes reside no efêmero. Ela não pede licença para brilhar, ela simplesmente cruza o cenário e se entrega por inteiro. Ele se ajeitou sob o cobertor de flores. Dizem que devemos fazer um pedido, continuou ele, com a voz carregada de uma serenidade que só o silêncio de Praga poderia proporcionar. Mas, olhando para este sábado, percebo que não tenho nada a pedir. Eu já escrevi o melhor parágrafo do meu dia aqui, entre o suco de laranja brasileiro, o mergulho no lago e o calor dessa fogueira que ainda brilha na nossa memória. Ellie sorriu, sentindo o frescor da noite tocar seu rosto enquanto a lua cheia iluminava o chalé. Então, respondeu ela, vamos apenas agradecer ao céu por essa pontuação brilhante no final da nossa frase. Teles assentiu, fechando os olhos. Naquela noite, a estrela cadente não foi um desejo de algo que faltava, mas a confirmação de que, para um homem que busca o equilíbrio entre a lógica e a intuição, ele havia finalmente encontrado o ponto exato da sua própria felicidade.
Eles foram para a rede amarela da varanda do chalé, enquanto o universo continuava sua escrita silenciosa acima deles. Na rede, ela disse a ele: "Estou tão feliz em estar aqui esta noite com você. Que bom que você agora não me enxerga mais apenas como a sua amiga, mas a mulher da sua vida e do seu destino." Teles sentiu o coração bater em um ritmo diferente, embalado pelo movimento suave da rede amarela que os acolhia. Ele a envolveu com mais força no cobertor de flores, sentindo que a jornada do dia, desde o preparo do almoço até o mergulho nas águas do Ostivar, convergia para aquele exato instante de clareza. "Sabe", Ellie respondeu ele, a voz impregnada de uma ternura profunda, "às vezes a gente passa tanto tempo debruçado sobre livros, processos e rascunhos, buscando o sentido da vida em palavras escritas, que acaba demorando para ler o que o destino já escreveu em letras garrafais bem na nossa frente." Ele olhou para a lua, que banhava a varanda do chalé com uma luz prateada, e continuou: "Enxergar você como a mulher da minha vida não foi uma mudança súbita de roteiro, mas a percepção de que a história sempre foi sobre nós. Ser apenas seu amigo era como ler apenas o prefácio de uma obra-prima. Hoje, sob este céu de Praga, eu finalmente entendi que você é o argumento central de toda a minha felicidade. Não há mais prazos para o que sinto, apenas a vontade de que este sábado se estenda por todas as páginas que ainda temos por vir." Ele sorriu, e no silêncio daquela escrita do universo, eles perceberam que algumas sentenças não precisam de pontos finais, apenas de reticências para que o amor continue a se manifestar no balanço daquela rede. Ele olhou para o céu e disse: "Amor, o que é aquela luzinha se movendo no céu? Uma estrela cadente, meteoro, não é? Uma estrela também não. Talvez seja um satélite ou um UFO. Cria um poema para mim envolvendo o universo. O universo é o sonho de Deus. Além dele existe um céu cheio de luz e belas flores de lótus. Tais flores representam a beleza e a grandeza do meu amor por você." Minutos depois, dormiram profundamente, unidos pela mesma frequência, enquanto a lua de Praga vigiava o descanso do casal. Naquele momento, não havia diferença entre a poesia escrita no diário e a vida que levavam, o sonho era apenas a continuação de um sábado que se recusava a terminar, selando a promessa de que, ao acordarem, a realidade seria tão doce quanto o que acabavam de imaginar. Cobertos por um mesmo cobertor com flores, eles sonhavam o mesmo sonho perfumado. No sonho compartilhado, eles não estavam mais nas margens do lago Ostivar, mas em um lugar onde o tempo parecia ter se transformado em uma substância tangível, como o suco de laranja denso que tomaram no almoço. Eles se viam caminhando por um jardim infinito, onde as árvores não tinham apenas folhas e flores, mas páginas de livros que sussurravam histórias conforme o vento passava. Teles, no sonho, escrevia poemas no ar com uma caneta de luz, e cada palavra se transformava em uma pétala que caía suavemente sobre ele. Ela, por sua vez, transformava o silêncio do jardim em música, uma melodia que lembrava o canto dos pássaros que ouviram ao entardecer. Eles nadavam novamente, mas desta vez em um oceano de estrelas, sentindo a mesma harmonia que experimentaram ao pedalar lado a lado. Na varanda do chalé, o balanço da rede ditava o ritmo desse sonho comum. O cobertor com flores pintadas parecia ganhar vida no mundo onírico, envolvendo-os em um campo florido que cheirava a terra molhada e a café fresco. Era um refúgio perfeito, onde as obrigações do mundo desperto, os prazos, as petições e as complexidades da vida não podiam entrar.
Assim que amanheceu, o jovem casal foi ao salão do hotel tomar o café da manhã e logo em seguida caminharam de mãos dadas pelas trilhas da vegetação do lago Ostivar. Ellie viu um passarinho de penas azuis cantando no alto de uma árvore e disse ao Teles: "Olhe, Teles!" exclamou Ellie, parando subitamente e apontando para os ramos mais altos. "Aquele passarinho parece estar celebrando o início do nosso primeiro dia oficial. Dizem que o azul é a cor da serenidade, mas o canto dele soa como uma promessa de que tudo o que vivemos ontem foi apenas a introdução." Teles apertou suavemente a mão dela, sentindo o frescor da manhã e o cheiro da vegetação úmida que margeava o Ostivar. Ele observou a pequena ave por um momento, admirando como a luz do sol nascente fazia as penas azuis brilharem contra o verde intenso das folhas. "É uma bela metáfora para começar a manhã", respondeu ele, com um sorriso tranquilo. Na literatura, o azul muitas vezes representa o infinito, o que não tem fronteiras. E ouvi-lo cantar logo cedo, depois de tudo o que conversamos na rede, é como se a própria natureza estivesse colocando uma nota de rodapé no nosso destino, confirmando que estamos no caminho certo. Eles continuaram a caminhada, o som dos passos no cascalho fazendo um dueto suave com o pássaro. "Sabe", continuou Teles, "ontem eu te disse que a cozinha exigia paciência e o texto exigia precisão. Mas hoje, vendo você se encantar com algo tão simples quanto esse pássaro, percebo que a vida também exige pausas. Que a gente nunca perca essa capacidade de parar o passo só para ouvir o que o mundo tem a nos dizer, especialmente quando ele canta em azul." Ellie encostou o ombro no dele enquanto seguiam pela trilha, e o dia, que estava apenas começando, parecia carregar o mesmo brilho vibrante daquelas asas, prometendo novos versos para a história que agora escreviam a cada passo dado. À medida que ia caminhando de mãos dadas pela natureza e o sol se tornando mais forte e brilhante, tiraram os tênis, as meias, as blusas, mergulharam e começaram a nadar lado a lado no lago de água azul. Após 1 hora nadando, pararam para descansar em uma pequena ilha com um banquinho de madeira muito elegante dentro do lago. Sentaram-se em tal banco e ele disse a ela: "Assim como este lago está cheio de água e as árvores de flores, meu coração e mente estão cheios de amor por você. Como doce é a água deste lago e o mel das flores, doce também é o meu amor por você." Após dizer isto, Teles a puxou para mais perto, sentindo o frescor da água secando na pele sob o sol que agora brilhava no alto do céu. O banquinho de madeira, isolado naquela pequena ilha, parecia um trono particular no centro do mundo. "Ellie", disse ele, olhando para a imensidão azul que o cercava, "suas palavras são como o veredito final de uma busca que eu nem sabia que estava fazendo. Eu passei anos tentando descrever o amor em diálogos de livros e em teses acadêmicas, mas a verdade é que ele não cabe em definições. Ele é como este mergulho que acabamos de dar, uma entrega total." Ele passou a mão pelos cabelos ainda úmidos, e continuou: "Se o seu amor é doce como o mel, o meu por você é como a própria nascente deste lago, profundo, constante e sempre renovado. Estar aqui, nesta ilha, nos faz perceber que não precisamos de muito para sermos completos. O mundo lá fora pode ser barulhento e cheio de regras, mas aqui, entre o céu, a água e a nossa respiração, a única lei que vigora é a da nossa reciprocidade." Teles sorriu, observando como o brilho do sol na água criava reflexos dançantes no rosto de Ellie. "Sabe, quando acordamos ontem às 14h30h, eu não imaginava que aquele sábado de ontem se estenderia até aqui, transformando um passeio de bicicleta em uma travessia para o resto da minha vida.
Que a gente nunca esqueça o caminho para esta ilha, mesmo quando estivermos longe dela. Porque o meu destino, L, agora tem o seu nome escrito em cada parágrafo. Eles ficaram ali, em silêncio, deixando que o sol aquecesse seus corpos e que a promessa daquelas palavras se tornasse o alicerce de tudo o que ainda iriam viver. Naquela pequena ilha no meio do Ostivar, o tempo não era medido em horas, mas na doçura de estarem, finalmente, onde pertenciam. Assim que o sol foi pondo belamente em Praga, Teles e Ellie montaram em suas bicicletas e pedalaram em direção à casa do Teles. Com um beijo e um abraço, eles se despediram e ela, dirigindo o seu automóvel, voltou para a residência dos seus pais. Curtiu o conteúdo? Então não esquece de deixar o seu like. Polegar apontando para cima se quiser apoiar o canal e ajudar a manter a produção a todo vapor. Você pode enviar uma gorjetinha de qualquer valor para o PIX, telesluis2@gmail.com. Tamo junto. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like e compartilhe. Para incentivar o meu trabalho e futuras publicações, sinta-se à vontade para contribuir com uma contribuição voluntária através da chave PIX, telesluis2@gmail.com. Todo apoio é muito bem-vindo. Dá aquela moral no like. Coração Vermelho gostou muito e quer fortalecer o projeto. Manda um PIX de apoio para telesluis2@gmail.com. Sua força faz toda a diferença.